Eu preguei esse texto, fiquei naquela dúvida, mas eu quero seguir a orientação no meu espírito. 1 Reis, capítulo 18, versículo 38. Graças a Deus. 1 Reis 18 e 38. Quem encontrou diz amém. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava na vala. O que, vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Espírito Santo, a palavra é tua, essa igreja é tua, o pastor desta igreja é teu, a minha vida é tua. Fala conosco, Senhor. Fala aquilo que nós precisamos ouvir da parte do Senhor. Usa-me para que o teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a irmã Regiane, família. Viu? O Hélio estava lá comendo a boia lá, né? De olho nele. Irmãos, nós estamos num trabalho, né? Com a Viva. E acho que sempre precisamos de avivamento. Nunca houve na história da igreja uma época em que não se necessitasse de avivamento. A Bíblia diz que o fogo ele precisa arder continuamente sobre e não pode se apagar. Isso fala do altar da nossa vida. Pessoa, cada crente. Tem gente que fala assim, no altar e pensa, só os obreiros. São todos nós. Nós temos um altar, nós possuímos um altar e que precisamos, dia após dia, de ter uma vida despertada. Aqui esse texto nós lemos, é conhecido dos irmãos, é o desafio de Elias sobre os profetas de Baal, numa época de uma crise assim, terrível. A espiritualidade da nação tinha acabado. Quem reinava nessa época era o rei Acabe. A Bíblia diz que Acabe foi um dos piores reis de Israel. Além do cara ser péssimo como rei, descrente, desviado, ele casou com uma mulher chamada Jezabel, adoradora de demônio. É o mesmo que juntar Pombagira e Exu Caveira. Essa era a liderança que eles tinham na época. E a coisa ia de mal a pior. A coisa ia despencando dia após dia. E os profetas de Baal tomando conta. Ele fez um templo para Baal em Samaria. Construiu, imagina, irmão. A coisa ia de mal a pior. Mas de repente aparece um homem chamado Elias. Ele é conhecido na Bíblia como o profeta do fogo. E ele aparece, interessante que ele diz para Acabe assim, a primeira coisa que ele diz para Acabe, então Elias o Tisbita, Tisbe é um lugar tão insignificante, tão pequeno, que não aparece no mapa. Mas Deus, irmãos, Deus tem o propósito de pegar gente de lugares insignificantes para fazer coisas grandes, para que o nome dele seja glorificado. Talvez se olhar para alguém do seu lado, você imaginar onde esse irmão nasceu, onde esse irmão cresceu, perguntar aos obreiros aqui de onde veio, nosso Deus. Mas Deus achou. Deus achou, aleluia. Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, a Bíblia diz que ele disse a Acabe assim, olha, Acabe, vive o Senhor. Porque Acabe está adorando um Deus que não existe, um Deus morto. E a primeira coisa que ele falou com Acabe, Acabe, vive o Senhor. Sabe o que ele está dizendo? Se o seu Deus é morto,
o meu Deus continua vivo. E o Deus desta igreja aqui é um Deus vivo, o pregador, mas ele morreu, pregador, verdade. Ele morreu como Buda morreu, ele morreu como Allan Kardec morreu, ele morreu como os papas morrem, aleluia. Só que todos esses morrem e continuam mortos, mas o nosso morreu. Mas ao terceiro dia, as mulheres chegou lá para ungir o corpo dele. O anjo falou com elas assim: por que vocês estão buscando o vivente dentre os mortos? Ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. Aleluia. Ele falou: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face eu... Olha o interessante que ele está dizendo assim: olha, o Acabe, eu não vim sozinho não, eu não vim sem conversar com Deus não, eu estou face a face. Eu vim te enfrentar, mas eu não vim só, eu vim debaixo do poder, da unção do Espírito. Ele falou: perante cuja face eu estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Parece até meio assim soberba, né, altivez, mas lá em Tiago explica isso aqui. Tiago diz que ele orou a Deus para que não chovesse. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orou. Primeiro ele conversa com o pai fala: vai, pode ir, vai, que eu sou contigo. Aí ele chega lá e dá a palavra. Quando ele deu a palavra, o Senhor fechou os céus, aí não cai mais nenhuma gota d'água. E a coisa ficou tão complicada que eles querem matá-lo. E a Bíblia diz que Deus fala com ele assim: olha, depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: vai-te daqui, vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Olha que Deus falou: você vai beber da água do ribeiro, e eu vou mandar pão com carne. Olha o que Deus disse: eu já dei ordem. Irmão, imagina Deus dando ordem: ô corvo, sim, Senhor, você vai pegar pão e carne e vai levar para o meu servo, lá no ribeiro de Querite, combinado. Aleluia. Ele deu ordem. Aí a Bíblia diz que agora ele está bebendo da água do ribeiro, e de repente ele acaba de beber da água, esperando a merenda, aparece lá no horizonte. Eu não sei se estava nas gagas ou no bico, mas aparece um corvo trazendo pão com carne. Não é pão com ovo não, irmão, nem com salame, é pão com carne. O corvo está trazendo. Lá trazendo. Aí chegava pão com carne pela manhã, pão com carne à noite, pão com carne pela manhã, pão com carne à noite. Agora, aonde o corvo achou o pão? Não sei. Aonde o corvo achou a carne? Não sei. Só sei que na hora certa chegava na mão do profeta. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Deus tem promessa para mim, para você, para nós. Ô pregador, mas da onde vai vir? Da onde vai vir eu não sei, mas que na hora certa o papai vai mandar trazer na nossa mão, vai. Quantos acreditam assim? Levanta a sua mão e glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Vem pão com carne de manhã, pão com carne à noite. Ele está bebendo da água do ribeiro, e diz a Bíblia que passados os dias o ribeiro se secou, o ribeiro secou. Irmãos, toda vez que Deus quer fazer algo maior em nós, às vezes ele vai ter que secar algum ribeiro, porque se o ribeiro não seca, Elias não sai. Rapaz, água, pão com carne, eu vou arriscar, ia ser até difícil ele ouvir mais a voz. Não, meu Senhor, aqui está tão bom. Às vezes Deus fecha alguns ribeiros, dizendo para nós: eu tenho experiências maior para te dar. Tem porta que fechou que você não está entendendo porque ela fechou. Isso já aconteceu muitas vezes comigo. Mas irmãos, lá na frente você vai entender: Deus fechou essa porque Ele tinha uma maior lá na frente para me dar. O ribeiro seca. Agora interessante que o ribeiro secou, e a Bíblia diz assim: olha, mas Deus veio a palavra do... O ribeiro secou, mas veio a palavra do... O ribeiro secou, mas Deus veio. Porque tem gente que não vem quando o ribeiro seca. Tem gente que só vem se o ribeiro estiver transbordando. Geladeira cheia, salário alto, carrão, você está pagando hambúrguer, estamos juntos.
O amado, você manda o áudio, ele ouve e responde na hora. Você liga, ele atende. O Ribeiro está cheio, mas tem gente que é assim, o Ribeiro seca, você liga, ele não atende. Você manda zap, fica azul, o abençoado não responde. Você vê ele no supermercado, você vai querer falar com ele, quando vê que não, já sumiu no meio da multidão. Porque tem gente que foge quando o Ribeiro seca. Agora Deus não, ele prometeu que ele estaria conosco todos os dias. O Ribeiro secou, mas Deus veio e falou com ele: Elias, desce para Serepta de Sidom e habita ali, porque eu já ordenei uma viúva para te sustentar. Irmão, quando fala com ele, uma viúva para te sustentar, eu imagino que ele deve ter pensado, mas deve ser uma viúvona, é rica. Quem sabe o marido era fazendeiro. Deve ter muita cabeça de gado. Eu vou chegar lá e vou tomar conta. A viúva vai te sustentar. Ele desce, aleluia. Quando ele chega na cidade, eu imagino o Espírito Santo, é aquela ali. A mulher, eu imagino aquele cara belo por fazer, que as unhões catando cavaco. Imagina que as rachaduras no pé deve ter olhado e falado: nossa Deus. Mas ele não julgou segundo a aparência, ele creu em Deus. Nunca julgue alguém por um momento que ela está passando. Você não sabe o que Deus pode fazer nessa pessoa lá no futuro dela. Aleluia. Ele chegou e ele não é bobo, ele começou por baixo. Ele chegou, né? Tudo bem, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei. Ele chegou e disse para ela assim: dá para o senhor me arrumar um copo d'água? Eu vou lá agora pegar, vou lá pegar água. Porque, irmão, crente na prova, o que não falta na geladeira é água. É água na garrafa, água no congelador, água. E a gente abre toda hora para ver se tem uma mágica, né? Tem um milagre, meu Deus. Agora vou pegar água. Ele falou assim: agora vai lá e traz para mim um bocado de pão. Traz para mim um punhado de pão. Ela foi e contou para ele um testemunho. Ela falou que eu vou contar para você aqui um negócio. Eu só tenho um cadiquinho de farinha e um pouquinho de azeite vou preparar para mim e para o meu menino, a gente vai comer e vai morrer. Eu só tenho um pouquinho comer. E ela tirou ele fora, é só para mim, para o meu menino. Aí ele olhou para ela e falou: não senhora, você vai lá primeiro, vai fazer um bolo para mim pequeno, depois você vai fazer para você e para o seu filho, porque assim diz o Senhor: a farinha na panela não vai acabar, o azeite na botija não vai terminar, a farinha na panela não vai acabar, o azeite na botija não vai terminar. Aleluia. Quantos acreditam nisso? A farinha na panela não vai acabar e o azeite na botija não vai terminar. Levanta a tua mão e glorifica esse Deus que abre porta. Quantos de nós já passou aquelas provas e Deus sustentou, né, irmão? Eu lembro lá em casa uma época que o gás estava daquele jeito. Quando ele começou a pretear a panela, eu virei ele, orei nele, ele durou muitos dias ainda. Eu falei: está abençoado. Porque Deus é Deus, irmão. Deus é Deus. Deus cuida da gente. Deus zela da gente. Ele falou com ela: farinha não vai. Ó, interessante que ele disse para ela assim: ó, não temas. Agora, por que essa mulher falou de morte? Ela falou assim: nós vamos comer e morrer. E ele falou de vida, porque o Elias ouviu a voz de cima: vai lá, porque a viúva vai te sustentar. Mas a mulher estava ouvindo a voz da circunstância, a voz de baixo, a voz do problema. E a voz do problema é essa: é a última refeição, é a última, já era, acabou. Mas a voz de cima: acabou nada, é só o começo, é só o começo, é só o começo, é só o começo. E a minha pergunta essa noite é: qual voz você está ouvindo? A de baixo ou a de cima? Porque tem gente que chega na igreja só assim, ó: você viu o que falou? O Datena falou no jornal? Você viu o que falou aquilo? Você viu o que está acontecendo? Você só fica dizendo as notícias: a menina, não sei o que nós vamos fazer, a coisa está preta, o tempo está complicado. Só voz de baixo. Agora quem lê Bíblia, quem ora, quem tem devocional, vem dizendo: Deus está no controle, Deus vai abrir uma porta, o milagre vai acontecer, o nome do Senhor será glorificado. Aleluia. Aleluia. Eu já contei aqui, eu e minha esposa negociamos a nossa casa própria, uma casa maior. Tínhamos uma casa menor, uma casa dos sonhos da gente. Aí, só que as prestações também eram mais do que um sonho, era um pesadelo. Aleluia. E eu apertado naqueles dias, eu comecei a querer preocupar. Eu orei a Deus, falei: Senhor, está na tua mão. Entreguei na tua mão, porque foi o Senhor que orientou. Minha esposa um dia de manhã acorda e falou assim: esse mês nós vamos vender 100 ternos. Eu falei: essa mulher está com a fé.
Aí eu, amém. E naquele mês nós vendemos 119 ternos. Eu paguei prestações adiantadas, adiantei prestações de trás e fiquei aliviado. Eita, mulher abençoada, vai falando mais, viu, Preto? Vai. Que Deus cuida. Nós temos que aprender a ouvir a voz de cima. Aí a Bíblia diz assim: comeu ela, comeu o menino, comeu toda a casa, comeu o profeta, e ela e o menino comendo todo dia, irmão, porque dividiu. O profeta comeu um pouco, ela pegou o resto e foi fazer para ela e para o garoto. Foi mexendo. Aquilo foi crescendo. Aí comia de manhã, ô glória, voltava de tarde, a panela estava cheia, glória a Deus. Aí comia de tarde, voltava de noite, a panela estava cheia. Outra glória, aleluia. Comia de manhã, voltava, a panela estava cheia. Falei, ô glória. Comia de tarde, a panela está cheia, porque a farinha na panela não vai acabar, o azeite na botija não vai terminar. Urabacandaraia. Essa prova não vai matar a senhora, essa prova não vai matar o Senhor. Deus vai te mostrar que Ele é Deus na tua vida e vai fazer prosperar a tua caminhada. Aleluia. Passados dias, o garoto adoece e o garoto morre. Quando o garoto adoeceu e morreu, em quem ela colocou a culpa? No profeta. Irmão, ser líder não é brincadeira não. Se está dando certo, esse homem é homem de Deus, esse pastor é pastor de Deus, essa irmã que rege é de Deus, essa irmã que lidera é de Deus. Agora deu problema, pastor Reinaldo, acho que tem que trocar livro. Está dando certo, é de Deus, é Deus. Deu um problema, pastor, é culpa de fulano, vai ter que mexer ali, ó. Vai ter que mexer ali. Deu problema, sobra para o líder. Aleluia. Ela deu problema, o menino morreu, falou com o profeta: o senhor veio trazer mortos para minha casa. O Elias podia virar para ela e falar com ela assim: vocês estão pegando o boi que você falou que ia morrer naquele dia. O menino já viveu, foi mais ainda. E até no lucro. Mas ele não fez isso não. Diz a Bíblia que ele pegou o menino no colo. Ele não fugiu do problema. Ele pegou o problema e falou: não tem jeito, não vou. Porque problema, irmão, quanto mais você corre dele, mais ele cresce. Já viu quando tem um probleminha no casamento, pequeno, mas o casal não resolve? Aí vai ficando calado, vai deixando aqui, vai crescendo. Aí eles começam a chegar assim, ó: ô pastor, lá em casa nós não estamos se falando não, para não brigar. Já está brigado. Nós não estamos conversando para não brigar. Aquele irmão, o fiozinho da bomba já está assim, ó. Porque problema tem que ser enfrentado, irmão. Eu não estou falando que toda hora você tem que falar: vamos pensar todo dia. Não. Mas tem dia que tem que sentar e colocar em prato limpo, resolver o BO. Não adianta. Enquanto Israel corre do Golias, foge do problema, o Golias vai ficar: não tem homem não. Tem homem não. Tem homem não. Aí chegou um menino. Chegou um menino que tinha óleo na cabeça. Menino que tinha unção do Espírito na vida. Aí o Golias chegou naquele dia, já era o 40º dia, o dia, não tem homem aí não. Aí o Davi: quem que é esse circunciso filisteu? Para afrontar o exército dos deuses vivos. Eu vou lá. Você vem com espada, você vem com lança, você vem com escudo. Eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Ele deu uma pedrada que parecia um tiro de canhão. Puf. Enfrenta, irmão. Para de correr desse problema, enfrenta. Está com um problema com o filho, com a filha, senta com esse menino, conversa. Se precisar, pega a chinela, unge ela e lapa em nome de Jesus. Mas enfrenta seus BO, para de ficar protelando. Aleluia! É um profeta ali ajudando a pregar. Enfrenta seus BO. Ele pega, olha aqui, olha. Ele pega o menino e sobe. Pegou o menino e subiu. Pegou o menino. Ele, Asaf, é o pregador Asaf. Pegou o menino, subiu. Pegou o menino, mais alto. Pegou o menino. Agora tem gente que pega o problema, em vez de subir na oração, subir na clamor, pega o menino e vai para o Face.
Põe um texto enorme, 2 olhão chorando. E o povo lendo, o que foi, querida? Printando a tela e mandando para os outros. Para de contar para quem não resolve, irmão. Para de ir lá para o grupo. Vai lá para o grupo, irmão. Põe um áudio de 8 minutos. Eu até acelero. Conta para todo mundo, mas não conta para quem pode resolver. Pega teu problema e vai para a oração com ele. Vai para a consagração com ele. Pega a tua causa. Pastor Reinaldo me mandou áudio cedo, ontem e hoje. Eu acordei para orar e eu já estava orando. Orando, pega essas causas, irmão. Traz para Deus e orando por mim também. Aleluia. Pega a tua causa e traz para Deus, irmão. Ele pegou o problema, subiu, pôs no quarto, na cama dele. Se achegou o garoto 3 vezes e depois ele fez uma oração. Irmão, a oração dele foi tão... Ela não tinha nada de teologia, de beleza. A oração dele: ó Deus, até o filho da viúva que eu moro aqui, o senhor matou o menino. A oração dele. Tipo assim, o senhor me pôs na maior roia aqui, ó. O senhor manda eu para cá, agora mata. Porque ele sabe que quem dá vida e mata é Deus. O senhor matou o menino aqui, senhor. E ele orou: Senhor, eu te clamo, dá vida de novo ao garoto. Porque, irmão, Deus não está interessado em oração bonita. Deus não está interessado em orações belas. A oração que move o céu é a sincera. É a real, é aquela. Irmão, tem gente aqui, irmão, que aprendeu a ler na Bíblia. Nós vai, nós vem, Jesus. Aleluia, mas Deus ouve a tua oração e atende o teu clamor. Não é beleza na oração, irmão, é humildade. É coração quebrantado. Ele ora. Aí a Bíblia diz que Deus dá vida ao garoto, o garoto revive. Ele sai do quarto com o garoto vivo, devolve para a mãe. Está aí o seu garoto. Aí o capítulo 18 vem, o Senhor aparece para ele e fala com ele assim: agora você vai mostrar-se a Acabe. Acabe quer matar o Elias. E o que Deus faz? Vai lá. Olha que roia, irmão. Acabe quer matar ele, Deus. Vai lá e apresenta-te. A Bíblia diz que a fome naquela época era extrema. Irmão, fome não tem cor. Alguém fala fome é negra. Fome não tem cor não, irmão. A fome é negra. A culpa para eles é de quem? É Elias. Quando ele manda, Obadias trabalha com o rei Acabe. E Obadias, diz a Bíblia, temia muito ao Senhor. O Obadias trabalha com os ímpios, trabalha com o povo endemoniado, mas é crente demais. Isso aqui é um ensino para nós, porque tem gente que pensa assim: irmão, eu não consigo ser crente por causa da minha casa. Eu não consigo ser crente por causa da minha escola. Eu não consigo ser crente direito por causa do meu serviço. Não, irmão, dá para ser luz lá. Mas lá só tem treva. Pois é lá que Deus te chamou para ser luz. É lá. Se tem treva, é lá que nós temos que fazer a diferença. O Obadias é muito crente. Ele sai junto com Acabe para procurar água para os animais, para não perder todos. Quando ele vai caçar, ele encontra com Elias. Ele abaixou: meu senhor Elias. Elias falou: vai lá e fala com o seu patrão que eu quero me apresentar para ele. O Obadias falou assim: não faz isso comigo não. Se o senhor fazer isso, o senhor vai me matar. Ele falou assim: não teve nação nem reino em que o meu Senhor te procurou, mas não conseguiu achar. Porque quando Deus esconde, o capeta não acha. Se o homem esconde, Deus acha. O Adão escondeu atrás da moita, Jeová: te achei. Adão. O Jonas escondeu lá no fundo do barco, dormindo. Jeová achou ele, mandou um ventão. E mandou o primeiro submarino da história para engolir ele e levar para onde Deus queria. Deus acha. Aleluia. O Davi falou: se eu subo, ele está. Se eu desço, ele está. Se eu tomo as asas da alva, ele também está. Não tem jeito de esconder dele não. E se o inimigo está tentando esconder a bênção que te pertence, Deus vai achar, vai trazer e vai colocar na tua mão. Quantos acreditam assim? Pode glorificar ao nome do Senhor.
Aí a Bíblia diz, irmãos, que o Elias falou, ele falou assim, se eu sair daqui, o Espírito te leva, e o Acabe chegar e não te encontrar, me mata. Ele falou assim, hoje eu me apresento a ele, o Deus, perante o Deus cuja face eu vou me apresentar a ele. Olha o interessante, 3 anos e meio atrás, Elias chega para Acabe e diz assim, olha, o Deus perante cuja face eu estou. 3 anos e meio depois ele diz a mesma coisa, o Deus perante cuja face eu. Os anos se passou, mas ele ainda continuou na presença de Deus. Entrou ano, sai ano, e ele continuou fervoroso. Porque tem crente, irmão, que o avivamento dele é na campanha. A campanha é avivamento. Na festa é avivamento. É trabalho de escola bíblica de obreiro. Avivamento. Acabou isso, acabou o avivamento. Volta os cultos meio de semana, põe até a mão no banco assim, ó. Desanima. É um fogo esporádico. É um fogo de circunstância. Não, irmão. O fogo precisa arder continuamente. Tem luta, tem prova, tem batalha. A gente continua clamando e pedindo graça. E revestido do poder do Espírito Santo. Ele falou, vai lá, porque hoje eu me apresento para Acabe. Acabe chega, e a primeira coisa que o Acabe falou, é você o perturbador de Israel? Irmão, um crente avivado perturba. Ele não perturba igual as pessoas perturbam com barulho de som alto. Não é isso não. Um crente cheio do Espírito Santo, aonde ele chega, ele faz a diferença. O povo fica assim. O vestir dele é diferente. O falar dele é diferente. A unção de Deus na vida dessa pessoa, ela incomoda. A pessoa fica inquieta. É uma perturbação não para fazer o mal, mas para trazer cura e libertação para a vida das pessoas. Por que ele incomoda o Acabe? Porque o Acabe, irmão, está vivendo para o diabo. E o diabo não fica satisfeito com um crente cheio. Irmão, quando o mundo gosta do crente, esse crente que é bom demais. Ele assiste o que eu assisto. Ele vê o que eu vejo. Ele participa dos grupos que eu participo. Ele fala o que eu falo. Eu conto piada imoral e ele dá gargalhada. Esse tipo de crente o mundo gosta. Mas o crente que faz a diferença é aquele, não é que o crente é chatonildo, não, mas ele tem um compromisso com o céu. Ele tem um compromisso com Deus. Ele falou, é você o perturbador de Israel. Ele falou, Israel, eu não estou perturbando não. Eu estou perturbando você e a casa do teu pai, porque vocês desviaram do Senhor e estão servindo aos Balaíns. Aí ele falou assim com eles assim, olha, agora junta todo Israel a mim, os profetas de Baal, junta a mim e vamos até o monte. Por quê? Porque o povo, aleluia, estão cocheando em 2 pensamentos. E ele chegou e falou com o povo assim, até quando vocês vão cochear entre 2 pensamentos? Se vocês não sabem se serve a Deus ou se serve ao diabo. O povo estava cocheando entre 2. E a igreja, irmãos, ela não tem que ficar em cima do muro. Ou é crente ou não é crente. Ou é sim, não. Não dá para ser mais ou menos crente. Não, irmão, não. Eu não estou falando de uso e costume, não. Mas o que tem de gente, irmão, que na igreja ele veste uma roupa. Lá fora ele veste outro tipo. Eu não estou falando de uso e costume, não. Não é isso. Falando sobre caráter cristão, irmão. Nós somos um povo de Deus, irmão. O nosso andar, o nosso falar precisa glorificar o precioso nome do Senhor Jesus. E antigamente falava isso, pensava, é só pro lado das irmãs. Não, irmão, não é só irmão, o que tem de irmão. Irmão, tem irmão vestindo umas calças tão rochadas que está andando assim, ó. Se correr, ó. Nós é crente, gente. O terno já é slim, aí o irmão manda apertar mais, eu costurei, aperta pela metade. Para tirar aquela roupa, a mãe tem que ajudar a tirar, deixa eu tirar aí. Senão não sai. Nós é crente, gente. O nosso falar é diferente. O grupo que a gente participa tem que ser de pessoas que glorificam ao Senhor. Ah, pregador, se é um grupo da empresa, beleza. Mas tem gente que participa do grupo do bairro. Irmão, cada vídeo esquisito. E ele fica lá assim, sangue de Jesus. Não tira o oi, não. Coróis, nós é crente, nós temos que ter lado, irmão. Nós é o povo de Deus. Como é que eu vou ganhar pessoas no mundo se eu estou vivendo como o mundo? Nós somos a resistência, nós somos a contramão deste mundo mau. Nós somos o povo que tem o nome escrito no livro da vida e temos o Espírito Santo morando em nós.
Nós temos que ter uma vida definida. Até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Você não sabe se serve a Deus ou se serve a Baal. Sabe o que o povo fez, irmão? O povo, ó, caladinho. O povo, o negócio tá feio mesmo. Mas eu não vou mexer, não. Eles concordou com aquilo, falaram nada. Quem cala, consente. Aí o Elias diz assim, então Elias disse a todo o povo, só eu fiquei para o profeta do Senhor, os profetas de Baal são 450 homens, deixe-nos, pois, 2 bezerros. E prepara um dos bezerros, divide em pedaço, coloca ele e não metam fogo. Eu vou preparar o meu e não vou meter fogo. E ele diz assim, olha, e há de ser que o Deus que mandar fogo é Deus de verdade. Ele sabia que Baal não mandava nem água, enquanto mais fogo. Agora o Deus desta igreja é um Deus diferente. O nosso Deus gosta tanto de fogo que a Bíblia diz que ele tem os olhos como chama de fogo. Ele gosta tanto de fogo que ele tem carro de fogo, carruagem de fogo, cavaleiro de fogo, cavalo de fogo. Ele gosta tanto de fogo que Ezequiel falou que a roda do trono é como roda de fogo. Aleluia. Isaías falou que acima do trono tem serafim de fogo, debaixo do trono tem brasa de fogo. Daniel falou que ao redor da cidade é um rio de fogo. Apocalipse diz que do trono sai labareda de fogo. Ele tem pastores de fogo, mulheres de fogo, obreiros de fogo, jovem de fogo, ciclo de oração de fogo, juventude de fogo. Ele gosta tanto de fogo que o João Batista falou, eu vou na frente batizando com água, mas quem vem após mim vem batizando com fogo, com fogo, com fogo. Da calamanda rabacaia. Levanta as suas 2 mãos, levanta, fala, eu quero fogo. Eu quero o poder do Espírito Santo. Eu quero graça. Pastor Reinaldo, nós estamos vivendo uma época agora que tem Assembleia de Deus elitizada. Eles querem pôr Jesus numa caixinha, o Espírito Santo numa gaiola. Quer engaiolar ele, quer prender. Aí eles ficam aí, irmãos, ouvindo um sensacionista, ouvindo uma turma gelada, que não conhece o poder de Deus, que não sabe que é batismo com o Espírito Santo e com fogo, e quer gelar essa igreja. Vai gelar não, ó. Essa igreja nasceu no fogo. Anda calabaia, te calabachanda rabagaia, arabacanda rabagaia. Levanta a tua mão, levanta, fala, Jesus, eu quero fogo. Fala alto, eu quero fogo. Eu quero poder do Espírito. Agora pega a mão de alguém do teu lado aí, põe a mão no ombro dele com carinho e fala, receba poder sobre a tua vida. Receba poder na tua chamada. Você está numa igreja, Assembleia de Deus legítima. Você está numa igreja onde tem homens que oram, onde tem mulheres que oram. Darabaia. Eu sinto a presença do Espírito Santo. Chora calamanda rabagaia. Irmão, quem não gosta de poder vai passar apertado, porque eu sinto a presença do Espírito Santo. Eu sinto a glória de Deus nesta casa. Aleluia! 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 Da calabachanda rabagaia. Anda cavacebre, anda rabagaia. Aleluia! Aleluia! Sabe o que é que me chama a atenção? É que o Elias falou, pode ir na frente. Irmãos, quando eu tenho certeza daquilo que Deus me deu, eu não tenho medo do outro ir na frente, não. Pode ir na frente. Pode ir na frente. E eles vão na frente, preparam o altar.
a lenha, as pedras, coloca a lenha por cima, prepara o altar, pega o cordeiro, corta, coloca lá e está pulando, gritando, manda fogo, Baal, manda fogo, Baal, manda fogo, Baal, manda fogo. A Bíblia diz que chegou uma hora que eles começaram a se cortar e pulando e gritando. Agora, olha, eles pulam diante de um altar que não tem fogo. Eles gritam diante de um altar que não tem fogo. Eles se cortam diante de um altar que não tem fogo. Sabe o que às vezes me envergonha? É que tem gente que o altar está incendiado e a pessoa não dá glória. O fogo está descendo, né? Não, amém. Tem gente que diz assim, eu não gosto dessa barulhada da Assembleia de Deus. Esse povo da Assembleia de Deus, barulhento. Mas engraçado que quando era do mundo, irmão, gritavam igual um doido. Carnaval, 3, 4 dias na micareta. É, meu irmão, pulando, gritando. É galo doida. É cruzeiro aí, não quer dar glória ao Rei dos Reis. Adore a Ele mesmo, adora a Ele mesmo. Aleluia, adora a Ele. Não deixa ninguém tirar essa marca de Deus da sua vida, essa alegria, esse poder, essa unção. Eles pulam sem fogo, gritam sem fogo, adoram sem... e estão pulando, estão gritando. Aí o Elias chegou, irmão. O Elias também não era fácil, né? O Elias chegou e falou: cadê o Baal? Baal deve estar viajando, feriado. Cadê o Baal? Deve estar conversando com alguém. Cadê o Baal? Deve estar dormindo. Deve ter coisa para fazer. Aí eles estão agora derramando sangue, cortando as costas. 450 homens derramando sangue e o fogo não desce. Agora o nosso Jesus derramou o seu sangue uma vez na cruz do Calvário e manda fogo todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Todo dia. Todo dia. E eles, aí o Elias falou: acabou. Agora sou eu. Só um camarada. Ele falou: chega, vai para cá. Vem para perto. Se fosse hoje, ele falou assim: filma aí, põe ao vivo. Precisa ver o nome do Senhor ser glorificado. Reda para cá, vem para cá, vem para cá. Ele chamou todo mundo, quando aproximou, a primeira coisa que ele fez, ele restaurou o altar do Senhor que estava. Irmão, porque altar desmantelado não tem fogo não. Altar bagunçado não tem fogo não. Tem gente que é fogo, irmão, mas uma boca fala cada coisa. Às vezes na igreja canta bonito, prega bonito, faz bonito. Em casa... Aí é difícil cair fogo, viu, irmão? Tem adolescente na igreja, conte comigo, pastor. Jovem, conte comigo, missionário. Conta comigo em casa, vai comprar pão, meu filho. Tudo é eu nessa casa. Revelou. Fala baixo. Dá um glória suave. Irmão, se eu quero fogo, eu tenho que procurar ter uma vida de altar restaurado. Como é que você está tratando essa esposa, varão? Eu quero fogo, mas o bicho é grosso. Chato na rua, ele é o galã, é o bacana. Em casa parece um general. Mulher quando vê ele entrando, nossa Deus, chegou os meninos. Esconde, o pai chegou. Irmã que na rua, na igreja, uma flor. Em casa parece uma xirra. Sobra para todo mundo, só para nós também. Irmão, se eu quero uma vida de fogo, eu preciso ter uma vida restaurada. Se eu procuro ter uma vida bagunçada, eu ia pregar um trem desse perto da minha nega. Nós temos que ter vida com Deus. Agora, eu não estou dizendo que ninguém que todos somos perfeitos, não, irmão. Mas nós temos que procurar viver uma vida limpa. Restaura, vamos limpar. Vamos tirar a bagaceira que está atrapalhando. Vamos tirar isso daqui, gente. Tem crente com uma vida bagunçada. Um rolaiada, irmão.
mexe dali, pega dali, pega emprestado daqui, compra ali, não paga ali, e fica aquele roque caroço de angu. Vamos arrumar coisa, gente. Nós é crente, vamos arrumar esse altar. Eu quero mais, então vou arrumar, vou limpar. Tirou a sujeira, tirou o que era velho, pôs pedra nova, lenha nova, arrumou o altar, restaurou o altar, uniu as pedras, eram 12 pedras, uniu elas. Porque se eu quero a restauração, eu quero avivamento, as pedras têm que estar unidas. Irmão, tem gente que quer fogo de Deus, é uma brigaiada. A confusão dá. Qual que é o uniforme roxo? Eu quero preto. Só para zingar o trem. Qual o hino que vai cantar? Sabor de mel, eu quero sabor de frango. Irmão, não importa a cor do uniforme, não importa o hino, se tem sabor de mel ou de frango. O importante é entrar na camisa, abrir a boca e adorar o grandão da Galileia. Nós temos que unir, irmão. Parar de picuinha, não. Vamos unir a nossa força e falar: Deus, nós queremos um mover, um avivamento em Barão. Nós queremos a tua glória neste setor. Nós queremos ser referência para este campo. Nos ajuda. Une as pedras. Ele repara o altar, une as pedras, coloca tudo, coloca o cordeiro, manda pegar 4 cântaros de água, 3 vezes, 12 cântaros de água, coloca água. Agora eu imagino, para a gente orar, eu imagino os profetas de Baal olhando assim, falando: uai, se o nosso altar seco não pegou fogo, esse altar molhado. Só que o maior sacrifício daquele altar ali, você sabia que não era o cordeiro? O cordeiro estava morrendo de sede, irmãos, não tinha água. O maior sacrifício era a água que estava faltando. O Elias estava dizendo: o que está faltando, o que é ouro, o que é caro, eu vou colocar no altar. Eu vou pôr sacrifício no meu altar. Ele coloca água, aí ele faz uma valeta ao redor daquele altar, e ele faz uma oração simples: ó Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje, para que este povo saiba que tu és Deus, e que o Senhor fizesse o teu coração tornar para trás. E olha o que diz a Bíblia: então caiu o fogo do Senhor. Foi descendo labareda, foi descendo. A Bíblia diz que o fogo veio, aí ele queimou o cordeiro, oh glória, queimou a lenha, aleluia, e queimou a pedra, até pedra pegou fogo. Pedrinha, se tiver crente pedra aqui, tem fogo para você também. Pegou fogo na lenha, na pedra, no cordeiro, foi descendo, e uma língua de fogo, diz a Bíblia, foi na valeta assim, ó. Aquele povo que estava em cima do muro não sabia se servia a Deus ou a Baal. A multidão agora viu o fogo descendo, não aguentou, se ajoelhou, levantou a mão e falou: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O fogo decide, o fogo decide, o fogo decide. O que nós precisamos nessa última hora, mais do que nunca, é da santa palavra e do poder do Espírito. Coloca de pé no seu lugar. Eu tenho 19 minutos e eu quero orar com essa igreja. Eu quero chamar toda a congregação. Eu sei que não cabe todos, mas eu quero chamar o povo de Deus. Vem para o altar, vem para o altar. Vem trazer a sua água do sacrifício, o seu coração. Toda a igreja, por favor, em nome de Jesus, sai do seu lugar. Os que estão na beirada, vai saindo primeiro, dando licença, para os outros virem, vai puxando, venha. Chore calamahaya sébria, ura calabachanda rabagaia, alabracanda rabachanda rabagaia. Vem, aproxima. Urabachanda rabacarabanda rabagaia, da calamachanda rabagaia. Venha cantando assim, olha: aleluia. Som. Aleluia. Aleluia. Aleluia.